Por isso que está inquieto desse jeito. Então, irmãos, é sempre um prazer poder estar aqui louvando a Deus. Deus abençoe o pastor Wesley, nosso amigo. Deus abençoe aqui os irmãos aqui da minha segunda igreja, né, a Batista Ebenezer, ali da Santa Maria Norte. Inclusive, meu filho está lá ministrando louvor, ele só vieram me deixar aqui. Deus abençoe o meu amigo Ricardo. Ricardo é meu companheiro de pedal, né? A gente entra em cada cilada, meu irmão, andando de bicicleta. No dia desse ele me levou 146 quilômetros, viu? A gente saiu lá em Cristalino, mas chegamos vivos em casa para a glória do Senhor, amém? Por favor, abra sua Bíblia no tema dessa noite, em nome de Jesus. O irmão do teclado pode ajudar aí, irmão, por favor. Vamos ver se tu gosta de tocar, porque eu gosto de pregar. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. É um texto duro para se pregar, né? E não tem conversa fiada não. Vou ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe o irmão Fabrício, pastor Fabrício, né? Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você pode repetir o texto comigo no 3? 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém. Podem sentar. Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Se tiver um string aí, um piano, irmão, pode colocar, por favor. Irmãos, falar sobre santificação nos dias atuais é um desafio para qualquer igreja. Eu, além de ser pastor de igreja, eu também sou pregador. E a gente viaja e vai em alguns lugares e está difícil. Está difícil. Eu me lembro que o bispo Isaac, meu pastor, que me discipulou e que me ganhou para Jesus, ele dizia assim: olha, Augusto, há um tempo eu orava para que o mundo não entrasse na igreja. Hoje a minha oração é para que o mundo saia de dentro da igreja. Porque hoje nós vivemos com uma conversa, né? O que tem a ver? Né? Tem nada a ver, isso é normal. A igreja de Cristo, ela foi contaminada de uma certa forma, e só uma forma, querido, de tirar essa contaminação. É o que a Bíblia diz quando o Senhor fará separação entre o joio e o trigo. Eu não sei se você já foi em uma plantação de trigo, mas quando você for em uma plantação de trigo, é impossível identificar ou discernir o trigo do joio, com exceção a algumas características. Primeiro, que o joio, quando o vento sopra no campo, o trigo ele é maleável, então ele se inclina. O joio não, ele permanece de pé. A segunda coisa que nós podemos identificar o joio do trigo é que o trigo ele tem semente, ele produz. O joio não, ele é seco, só tem, sabe o que? Palha. E dentro da igreja nós podemos identificar o joio do trigo. E se você é aquele camarada que não se dobra à palavra de Deus, aos costumes da Bíblia, às doutrinas bíblicas, você é um joio. Mas se você, querido, é um crente que se dobra facilmente com a sã doutrina da palavra de Deus, você sem dúvida nenhuma é um trigo para a glória do Senhor. E se você é um crente que produz, está na igreja produzindo, não é um crente que apenas suga do seu pastor, mas faz a obra de Deus, você também é um trigo para a glória do nome do Senhor. O escritor de Hebreus, ele vem aqui nos alertando e dizendo: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas quando nós entramos nesse texto, ou entramos nesse ambiente de santificação, nós vamos entender pela cultura judaica que santificação não estava ligada a um momento, estava ligada a uma
vida, porque para o judeu tradicional, santificação é ser separado de tudo aquilo que produz coisas ruins aos olhos do Senhor. Então, ser santo não está ligado a uma roupa que eu uso. Ser santo não está ligado ao tamanho do meu cabelo. Ser santo não está ligado à gravata que eu uso ou à roupa de ver Deus. Eu digo lá em casa que é a roupa de ver Deus perto. Santificação ou santidade não está ligado a nada disso. Santificação está ligada a uma vida, querido, irrepreensível diante de Deus todos os dias. Pastor, e quer dizer que se eu for santo eu nunca mais vou pecar? Vai pecar, porque se você não pecar, eu tenho uma notícia boa para você: a carruagem de fogo vai te levar, você vai morrer de infarto ou de qualquer outra coisa. Mas a santificação não quer dizer que você não vá pecar nunca mais. A santificação, ela demonstra a vida de um crente arrependido, que primeiro, ele vigia, segundo, ele ora e terceiro, ele jejuma. Então esses três pilares estão ligados a uma vida de santificação. Não quer dizer que ser santo você não vá pecar. Você vai pecar porque você é homem, foi concebido em pecado. Mas quem vive em santificação, ele procura melhorar todos os dias. A Bíblia diz: quando nós caímos, ela diz assim: olha, lembra-te de onde tu caiu. Por quê? Todas as vezes, Ricardo, quando eu desço lá naquele percurso que eu caí de bicicleta, sabe o que eu faço, pastor? Quando eu estou chegando perto, eu seguro bem o guidão, eu aperto bem o cilindro e, ó irmão, eu fico com a mão no freio. Para quê? Para não cair novamente. Por isso a Bíblia está trazendo a ilusão. Quando você cair, se lembre de onde você caiu e como você caiu, e nunca mais você vai ter a desculpa de olhar para o seu pastor e falar: pastor, eu pequei. Por que você pecou? Porque eu estava fraco. E quem disse que pecado é alimento, querido, para a alma? Ei, nós pecamos uma vez e somos perdoados. Pecamos a segunda vez e somos perdoados. Agora você precisa entender uma coisa: que muitas vezes não é um pecado, mas nós estamos ligados, querido, às concupiscências da carne, à iniquidade, porque a iniquidade é pecado repetitivo. O irmão diz: é o último cigarro, amanhã ele fuma outro, é o último copo de cerveja, amanhã ele bebe outro, é a última mentira, amanhã ele mente de novo. Por quê? Porque você não precisa ser tratado do seu pecado, você precisa ser tratado da iniquidade. Iniquidade é pecado repetitivo. E mais, pastor Getúlio, hoje o pecado mudou de nome. O camarada te chama, pastor Wesley, dentro do escritório, do gabinete pastoral, e diz: pastor, eu estou com um problema. E aí eu respondo: que problema, meu filho? Pastor, eu estou mentindo demais. Aí sabe o que eu respondo para ele? Eu falei: isso aí não é problema, o nome disso é pecado. As pessoas mudaram o nome de pecado com problema. Pecado ainda continua sendo pecado. E sabe o que Deus está dizendo para você? Só há uma forma da igreja ouvir, querido, o soar da última trombeta, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não tem céu sem santificação, irmão. Não tem recompensa de coroa sem santificação. E o que é santificação? É viver uma vida ilibada em Deus, é viver uma vida, querido, de luta todos os dias. Todos os dias precisamos matar o urso e o leão. Todos os dias precisamos abnegarmos da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Para quê? Para servir a Jesus. A Bíblia Sagrada diz que a carne, ela, querido, milita contra as coisas do Espírito. A carne, ela é tendenciosa a se inclinar para as coisas da carne, e o Espírito para as coisas do Espírito. É a televisão que te faz pecar? Joga fora. É o WhatsApp que te faz pecar?
fazendo pecar, sai do grupo. Em amizade, sai da amizade. Em a família, sai da família. Mas a palavra está dizendo, sem a santificação é impossível vermos a Deus. Quem está entendendo pode glorificar a Deus. Aleluia! Escute, Josué capítulo 3, versículo 5. O Senhor usou a boca de Josué: santificai, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas. Eu nem gosto, mas olha para o seu irmão, eu quero fazer hoje. Olha para ele e fala assim: santifique, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas. Quem acredita? A palavra do Senhor diz que Moisés conduziu o povo de Israel por muitos anos, e Josué era um dos seus servos que deitava água sobre as mãos de Moisés. E um dia Moisés ele peca porque ele perde a paciência com o povo, e ele é destituído do plano de conduzir Israel até a terra prometida. E a palavra vai nos falar que o Senhor, no capítulo 1 de Josué, chama Josué e diz: olha, Josué, não te mandei, esforça, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra prometida. E a Bíblia Sagrada diz agora que o Senhor faz N promessas para a condução de Josué diante do povo. Mas aqui no capítulo 3, no versículo 5, o Senhor, ele vem fazendo uma promessa, querido, na verdade vem fazendo uma cobrança baseada em uma promessa. E ele olha para Josué e diz: Josué, mande o povo santificar hoje, porque amanhã não é depois de amanhã, eu, o Senhor Deus, vou fazer proezas no meio do meu povo. Sabe por que não tem mais milagre dentro da igreja? Parece que eu estava na tua igreja domingo. O que aconteceu? 3 guindar, a leitura oficial, 700 oportunidades, né? E depois das 700 oportunidades, a palavra oficial e o dízimo. Acabou o culto. Correu todo mundo para a cantina para comprar fiado e não pagar. O culto hoje não entra bêbado na igreja. O culto hoje nem os cachorros, os cães entram na igreja. Sabe por quê? Porque nós engessamos a forma de adorarmos a Deus. Nós estamos servindo a Deus, querido, por conveniência. Nós estamos louvando a Deus por conveniência. Hoje a maior parte dos cristãos que estão em alta nas redes sociais estão servindo a Deus por conveniência. Sabe por quê? Porque a agenda de um cara desse é 10 mil reais. Aonde um camarada vai conseguir ganhar 85 mil reais por mês? Ele precisaria fazer uma formação de medicina, que é 10 anos. Ele precisaria fazer uma especialização que levaria entre 5 e mais 7 anos e ter no mínimo 3 trabalhos para ganhar esse tanto de dinheiro. Mas sabe qual é a facilidade hoje? Hoje eu sou alguém que influencia no meio gospel. E sabe quem são os influenciadores? São pessoas, querido, que atrás daquelas mensagens bonitas que nos faz chorar, que nos faz entender que Deus nos ama, estão, querido, com a sua vida arraigadas no pecado. Mas sabe o que Deus está dizendo? Para os milagres voltarem para dentro da igreja, é necessário ter santificação. Sem santificação, o demônio não sai. Sem santificação, o paralítico não anda. Sem santificação, não tem almas no altar. Mas eu louvo a Deus que nesta noite existe uma igreja santa, santa, santa e irrepreensível diante de Deus. Cadê? Se você já chegou, levanta a mão para o céu, faz barulho. E se você é batizado no Espírito Santo, pode falar em língua. Sem santificação,
certo da nossa vida. Mas nós não buscamos a Deus com a intensidade que buscávamos antigamente. Eu me lembro quando eu cheguei no Salvador, eu fiz uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Eu nem sou muito bom nisso, meus filhos me ajudam. Aí ele falou, não pai, não tem que postar, não é? No direct da pessoa, tem que postar lá no seu story para a pessoa ver. Aí eu falei, meu filho, eu preciso entender isso aqui. Escute, alguém falou assim, pastor, me lembro quando o senhor chegou no Salvador. Pensa numa prova. E todas as vezes que eu volto ao Salvador, eu prego muito pouco. Não sei porquê. Está falando mal de mim, né, cara? Os pastores aí, né? Eu não sei porquê. Mas todas as vezes que eu volto ao Céu Azul, eu volto com um senso de gratidão por tudo que Deus fez na minha vida. Eu me lembro até hoje, quando o pastor Getúlio chegou do Céu Azul, era pastora primitiva, né? Religioso. Não, pastor Getúlio, rapaz. Você está entendendo? Pentecostal até o cabelo da churela. O cabelo da churela é esse cabelinho do dedo assim. Eu me lembro, pastor Getúlio, e sempre nos recebeu com carinho, nunca olhou para a gente com um olhar, querido, de desprezo, sabe? E eu vejo Deus fazendo tudo o que Ele fez. E eu me lembro quantas vezes a gente ia para aquele monte, a gente ficava lá e mandando volta naquele monte. Era 10 voltas, era 15 voltas, se vestia de pano de saco, rapava a cabeça, fazia a campanha da água, a campanha da rosa, a campanha da vela, a campanha do sal, era tanta campanha. E hoje Deus tem nos abençoado, porque nós alcançamos algo ainda muito pequeno diante do que Deus ainda vai fazer, pastor Getúlio. A gente não vai mais para o monte, a gente não jejua mais, a gente não busca mais a Deus como deveria buscar, sabe? Deus está convidando a igreja a entender uma coisa: sem a santificação não tem milagre, sem uma vida de retidão a Deus não tem milagre. Quanto tempo que eu não fazia um jejum prolongado? E um dia eu falei, meu amor, eu quero fazer um propósito de jejum, tá? Você me libera? E ela falou assim, não, está liberado. Vai fazer aonde? Eu falei assim, eu vou fazer lá dentro do estúdio, que fica mais fácil, eu não tenho contato com ninguém. Lá vai eu, peguei minha malinha, corri para dentro do estúdio, rapei a cabeça e vesti de pano de saco. Irmão, pensa nas primeiras 2 horas como foi difícil. A barriga doía, sabe, a lombriga grande tentando engolir a lombriga pequena. Eu falei, meu Deus, como é difícil jejuar, Senhor. Senhor, tem misericórdia, eu jejuei 7 dias completo, um atrás do outro. Como é que é difícil, mas vou aguentar, filho. E aí ela ligava para mim, e aí, tá bem? Já me pediu a glicose, eu falei, não, minha filha, já estou curado em nome de Jesus. Tá bem? Eu falei, não, eu tô meio fraco, quer voltar para casa? Eu vou mandar alguém pegar. Eu falei assim, não, tô em paz, vou fazer meu propósito e só saio daqui depois que Deus me responder. Sabe o que Deus está nos chamando a fazer novamente? Fazer as velhas obras, praticar as obras que fazíamos antigamente. Alguém vai dizer, é loucura ficar dando volta no monte, é loucura se vestir de pano de saco. Mas eu vou dizer uma coisa para você, pastor Getúlio, hoje não me falta nada na minha casa, no meu lar, na minha família, na vida dos meus filhos. Mas eu vou dizer, o melhor tempo da minha vida foi o tempo que eu passei fome aqui no Céu Azul, que eu subia para o monte e não tinha arroz na vasilha, mas chegava lá em cima e alguém chegava assim, é você, o pastor Augusto? Só entra aí porque nós vamos ali no supermercado. Sabe o que Deus está dizendo? Se tem santificação, tem milagre no outro dia. Se tem santificação, tem proezas no outro dia. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus está te dando a oportunidade. Santifica a tua vida e tu vai ver o que vai acontecer amanhã. Santifica a tua vida e tu vai ver. O problema de Deus nos abençoar é que nós acabamos nos acomodando. O problema de Deus nos cercar de bênçãos é que nós passamos a nos acomodar. E quando você se acomoda com aquilo que você tem, você não vive o que Deus preparou para a sua vida. Porque eu tenho consciência, como profeta eu libero isso, o que você está vivendo hoje nem se compara ao que Deus preparou para a sua vida. Aí
cheia de vícios. Vícios aqui não é a bebida, eu falo vícios, são costumes, hábitos. Eles tinham Moisés como um Deus para eles. Por quê? Moisés ficou com fome, lá vai Moisés, olha e cai carne do céu. Moisés ficou com sede, lá vai Moisés, toca na rocha e sai água. Então, quando Josué assume a liderança de conduzir a nação de Israel até a terra prometida, ele pega um povo cheio de costume. E aí, quando Josué, no capítulo 1, Deus anuncia ele diz: quem sou eu, Senhor, para assumir a liderança desse povo? Quem sou eu para conduzir esse povo à terra prometida? E aí Deus começa a dar garantias para Josué: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não tenha medo não, esforça-te apenas e eu te darei vitória. E lá no capítulo de número 3, Josué está enfrentando o primeiro dos grandes desafios que ele teria. Primeiro, enfrentar, querido, Jericó, depois derrubar os seus muros, depois passar pelo Rio Jordão, depois enfrentar a cidade chamada Ai. E a Bíblia Sagrada diz que Josué assume a liderança de Israel com uma certa desconfiança, porque ele não era Moisés. Mas eu vou dizer uma coisa: o Deus que usou Moisés usa a gente também. O Deus que usa o pastor é um Deus que usa o porteiro. Pastor, e por que não usa? Porque não há disponibilidade, não há santificação, não há vida com Deus. Se você tiver uma vida com Deus, é impossível Deus não te usar. A Bíblia diz então que Josué, quando assume o povo, o Senhor olha para Josué e diz: olha, Josué, está parecendo difícil vencer os inimigos, mas mande todo o povo santificar-se, porque amanhã haverá um grande milagre. Quando o Senhor está falando isso para Josué, nós vamos notar algumas coisas. Ele diz assim: Josué, santifique. Ele está dando uma ordem, é uma ordem imperativa. Deus está não convidando, Deus está ordenando. Deus não está chamando, Deus não está dizendo nem quem quiser vir, vem. Não, Ele está dizendo, a ordem é: mande o povo santificar. Sabe o que você precisa entender? Que quando eu sirvo a Deus, eu não tenho vontade, a vontade é dele. A vontade é dele, sabe? E a gente encontra crente dentro da igreja cheio de vontade. Crente que diz que aceitou Jesus, bota a mão no coração e diz: a minha vida é do mestre. Mentira. Porque a hora que o crente mais mente, sabe o que quer saber? É a hora que ele canta. Ele põe a mão no coração e diz: a minha vida é do mestre. É nada. Deus manda você fazer alguma coisa que você não faz. Então sua vida deve ser de qualquer outra criatura, menos de Deus. Entenda, crente não tem vontade. Crente não tem livre-arbítrio. Uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, Paulo diz que nós passamos a ser o quê? Prisioneiros. E o prisioneiro não tem vontade na cadeia. Ele faz o que o carcereiro quer. Ele faz o que o dono da prisão quer. Então, se eu sou em Deus prisioneiro, eu não questiono a ordem dele, eu não reclamo da ordem dele. Em fevereiro, eu acordei no terceiro dia de fevereiro e o Espírito Santo falou assim: rapa a barba. Eu falei: Senhor, tem 20 anos que eu uso essa barba, todo mundo me conhece com essa barba. No dia desse fui pregar na minha igreja, cheguei lá, estava na hora da mensagem, o pastor me chamou para o culto porque ele me conheceu. 20 anos. E o Espírito Santo falou: rapa a barba. Eu falei: amém. Fui lá, peguei uma barba elétrica e rapei. Minha esposa acordou e falou assim: mãe, você é doido, é? Eu falei assim: não, sou doido de pedra em obedecer o meu Deus. Mas Deus falou para você rapar a barba. Eu falei: falou. E o que ele disse? Ele disse: Augusto, com a sua barba você não consegue alcançar certas denominações evangélicas. Então eu quero que você alcance essas pessoas. Eu quero que você saia desse quadradinho que você vive. Eu quero fazer você voar sobre o Oceano Pacífico e mostrar para você outras nações.
agora com essa barba não tem jeito. E Deus falou assim: sabe essa calça jeans? Também não funciona para mim. Sabe essa blusa xadrez? Não, agora você vai voltar aquele Augusto lá do céu azul, de raízes pentecostais, de raízes do mundo. Eu falei: Jesus, ser pentecostal cansa, pastor. Cansa, porque a gente vai para a vigília, vai ora, expulsa demônio, mais demônio. Chorte não, coach não. A gente sempre ligando a palavra, eu estava suando desse jeito. Se eu estou pregando na igreja, coach. Irmão, só estou na manhã, tá? Aleluia, glória a Deus. Estou na vovozinha, cara. Mas entenda, eu não vivo mais, as minhas paixões, as minhas vontades não podem mais viver. Agora Cristo vive em mim, como o Paulo falou. Sabe, quando você resolver fazer o que Cristo ordenou, que Deus ordenou, melhor dizendo, para Josué, você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai viver os dias mais incríveis que você pode ter uma noção. Outro dia, o Espírito Santo vem cobrando essas coisas da minha vida, e ele falou assim: Augusto, não há milagre sem santificação, não há resposta sem santificação, não há nada que você esteja pedindo sem se santificar. Foi isso que ele disse para Josué. Então a palavra foi de ordem: santifique. E aí o texto ainda vai continuar, porque amanhã, e o texto aqui, quando eu leio amanhã, é porque Deus está com o quê? Está com pressa. Ele quer trazer santificação, avivamento para a igreja. É amanhã, não é depois da manhã. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Você está dizendo: amanhã eu me conserto, amanhã eu entrego a minha vida para Jesus. Mas Deus está falando para você, sabe o que? Amanhã não é hoje. Ele disse para Josué: Josué, santificai-vos, porque amanhã. Ele está lá no céu dizendo: eu estou com pressa a te abençoar, meu filho. Se liga, entra na fiação, porque vai ter milagre, mas você precisa ser ligeiro. A gente vai enrolando nos propósitos e nos sonhos de Deus para a gente vai, levando para a barriga. Sabe aquele plano fitness que você já planejou há 10 anos atrás e nunca conseguiu cumprir? Todo final de ano está lá, quando eu vou nascer: Senhor, uma das promessas que eu vou fazer para o Senhor, eu vou cortar o carboidrato da minha vida e agora eu vou me alimentar só de fibra. Vou fazer uma caminhada, vou entrar na academia, vou cuidar do tempo que é do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que destruir o meu templo, e eu destruirei nos últimos dias. Então, quando você come desregadamente, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Pegou essa aí? Pegou não, né? Porque ninguém deu glória a Deus. Escute, e aí a gente vai, irmão, prolongando. Hoje não, amanhã. Hoje não, amanhã, depois de amanhã, ano que vem. Eu vou comer essa semana ainda. Sabe, tem coisas que Deus já tinha que ter feito da nossa vida e não fez por causa das nossas decisões. Mas ele olha para Josué e diz: é amanhã, não é depois da manhã, porque eu tenho pressa de levar vocês para a terra prometida. Vocês já vagaram 40 anos aproximadamente no deserto. Josué, você tinha 45 anos e agora está com 40, está com 85, e você perambulou no deserto que levaria 40 dias. Mas eu tenho pressa na sua vida, então diga para ele: santifique hoje, porque amanhã, você não está entendendo, eu vou baixar o nível da revelação para você poder dar glória a Deus. Sabe o que Deus está falando para você? Até quando você vai ficar de braços cruzados se eu quero te usar, rapaz? Até quando você vai ficar de braços cruzados se eu quero fazer algo na sua vida? Até quando você vai viver aí de migalhas se o que eu tenho preparado para você é o melhor dessa terra? Mas ele está dizendo para acontecer: tem que ser ligeiro, tem que ser ligeiro, tem que ser amanhã. Não é depois de amanhã, não é semana que vem, tem que ser amanhã.
vai numa lotérica pagar uma conta e você chega lá, ela sempre, via de regra, está lotada. Aí você volta com a conta e diz: amanhã eu vou. A pergunta que eu faço a você: você não vai ter que pagar de qualquer jeito? E por que não enfrentar agora? E por que não se dedicar agora? O caminho que vai te levar ao sucesso é o mesmo, independente se você vai começar hoje ou se você vai começar amanhã. O caminho que vai te levar à vitória é o mesmo, vai ter as mesmas dificuldades, as mesmas tribulações. Agora, o que difere dos céus fazer o que tem para fazer é a decisão que você vai tomar hoje ou daqui a uma semana. E eu já tomei a minha decisão. Eu vou consagrar hoje, porque eu quero ver os milagres de Deus amanhã na minha vida. Mas Josué ainda não tinha a experiência suficiente para enfrentar as dificuldades que ele teria que enfrentar na caminhada que levaria o povo de Israel até a terra prometida. Então Josué não sabia o que fazer. Mas entenda que você não precisa saber o que fazer, você só precisa obedecer. Você não precisa compreender o que tem que ser feito, você só precisa obedecer à voz de Deus. E para Josué a voz era: santifique, porque amanhã eu vou dar vitória para vocês. E aí ele entra no primeiro embate da sua vida, que era vencer uma cidade de 32 quilômetros cercados de muros. Os muros tinham aproximadamente 9 metros de altura, 6 metros de largura, e cercava toda a cidade de 32 quilômetros. E Josué, quando entra naquela situação, naquele ambiente de guerra, ele diz: estou encrencado. E o Senhor está dizendo: não santifica, porque eu vou te dar vitória. Mande o povo santificar. Mande o povo hoje não tomar o café no sítio. Manda o povo hoje não comer o cuscuz de cada dia. Manda o povo hoje não comer o arroz, porque amanhã coisas extraordinárias eu vou fazer. Josué não tinha noção da direção que ele deveria tomar, mas quando ele se santifica em consagração a Deus, o Senhor está dizendo: Josué, dê 7 voltas na cidade no último dia, dê mais 7 voltas, e na última volta manda os levitas tocarem as trombetas. E tocaram o chofar de Deus. Eram toques longos e curtos, porque os toques longos representavam retroceder, e os toques curtos significavam atacar. E a Bíblia Sagrada diz que eles tocavam o chofar longamente, dizendo: quem vai na nossa frente é o Senhor. Ninguém precisa batalhar, ninguém precisa guerrear, mas a Bíblia Sagrada diz que no último dia, na última volta, ele disse: agora mande o povo fazer barulho. As trombetas, que eram chofás, começaram a dar toques curtos, ou seja, o muro não caiu para lá e nem caiu para cá, ele implodiu. E Deus disse assim: olha, Josué, você santificou, você obedeceu, eu tirei o muro do teu caminho, agora os inimigos é problema seu, vai em frente e os vença. Sabe o que Deus está falando para você? Você está sentindo dificuldade, você tem muros na sua vida, você tem barreiras na sua vida. Isso só sai com santificação, com oração, com jejum, com dedicação. Mas depois que o muro cair, aí, querido, é com você. Olha para o irmão que está do teu lado: se você santificar, o muro vai cair. Diga para ele: se você se santificar, o muro vai cair. Então se santifique hoje. Bons tempos os que eu passei na Assembleia de Deus. Quando era hoje sábado, pastor Wesley, chegava meia-noite, eu dobrava o joelho no meu quarto e dizia: Deus, amanhã é Santa Ceia. Hoje eu quero abrir um jejum, consagrando a minha vida ao Senhor. Aí abri o jejum, não bebia água, não comia nada.
acordava às 7, tomava banho, trocava de roupa, pegava a lição e dava a última esplanada. E corria para a igreja, para a escola bíblica. Era o grupo do Dínamos, os dinamites de Jeová. E aí acabava a escola bíblica, corríamos para casa. Quem não podia, almoçava. Mas eu era muito jovem, continuava jejuando. 3 horas da tarde, tinha um ensaio geral do Ministério de Mocidade, 70 jovens. Quando dava 4h30, os jovens saíam com a mão cheia de tomadas por literaturas evangelísticas e saíamos fazendo visita. Quando dava 7h30, começava o culto, mas 7 horas a igreja estava cheia. Como é que estavam os crentes daquele tempo? De joelho dobrado, e eu só ouvia assim: Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Aí você olhava para debaixo dos bancos maciços de madeira da igreja, a igreja estava tomada com lágrimas. Quando o dirigente do culto pegava o microfone e dizia: a paz do Senhor, alguém falava em língua lá, a irmã do círculo de oração gritava e dizia: Deus está aqui. Um culto que tinha programação para terminar 9 e até 10, e até 10h40, Jesus batizava as crianças com o Espírito Santo. Jesus salvava, querido pecador. Sabe o que está faltando na igreja? Não é modernidade. Sabe o que está faltando na igreja? É santificação. Sem ela não tem milagre, sem ela não tem obras surpreendentes amanhã. Se você se santificar hoje, se prepara, toda porta fechada para a tua vida vai se abrir, toda porta acorrentada para a tua vida. Eu vou dar um tempo para você glorificar, você que é crente. Eu vou dar um tempo para você falar em língua, porque nós estamos em uma igreja pentecostal, não é neopentecostal. Sai de relevância. Se você fala em língua, fale. Seja cheio. Pode continuar adorando, pode. Pode continuar adorando, o general está aqui. Escute. E quando nós nos disponibilizamos em nos santificar para ver os milagres de Deus amanhã, a gente precisa entender que a santificação ela não pode se ater apenas às portas dessa igreja. A santificação tem que se estender ao nosso lado. E quem é responsável em levar a santificação para dentro da sua casa é o Adão. Viu? É você, Outro dia desse eu fui fazer uma visita, pastor. Não devo nada para ninguém. Eu já falei para minha esposa que eu sou um baú, mas nem tem tampa e nem chave. Então não conte segredo para mim. Não conte. Eu já falo logo. Pastor, eu queria falar um negócio assim. O segredo, fala não, porque eu sou fofoqueiro. Fala não, eu tenho problema. E aí, pastor, estou lá na casa da irmã, fazendo uma consagração. E aí, quando deu de 11h40 para 11 horas, de 10h40 para 11 horas, quem é que sai do quarto? O namorado da filha da irmã, que congrega em uma igreja e que canta no louvor. E aí eu perco amigo, mas não perco a oportunidade de falar. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Quem me conhece sabe que eu não tenho amigo. Eu tenho meu filho, minha esposa e minha família. Não tenho amigos. Sou muito pouco. Eu fico chamando o povo. Vem comer uma carne aqui comigo, tomar um banho de piscina, sim ou não? Me chamou na ideia. Né? Mas não se preocupa não, o senhor vai agora. Tá? O senhor está em débito, viu?
Esse aí não é o namorado da sua filha? Ela falou assim, pastor, qual é o problema? Eu falei, o problema é que eles dormiram juntos, na mesma cama. Aí uma irmã que dizia ser crente olhou para mim e falou assim, pastor, mas o senhor já viu como é que está a situação? Eu falei, já. Pastor, está difícil. Aí eu prefiro que minha filha fique aqui com o namorado, fora da minha casa. Eu falei assim, mano, a sua filha me pecou, não me pecou, foi a senhora vai para o inferno. Pronto. A consagração só durou um dia. Ela falou, não precisa voltar mais não. Eu falei, Deus abençoe. Sacudiu os pontos, sapato, e fez embora. Se tornou normal esse tipo de coisa. E a santificação, ela não pode ficar presa dentro do templo. Ela tem que ser levada para fora, para a nossa casa. E quem produz a santificação dentro do lar é o Pai. Mas tem um bocado de pai aí, meu irmão, que está parecendo Dona Maria. Perdeu a moral, perdeu o cajado. Mas Deus te trouxe aqui para te transformar em Adão de novo, rapaz. É você quem manda. Que negócio é esse, meu irmão? O camarada começa a colocar uma musicazinha lá. Não tem nada a ver. Eu falei assim, quando você tiver sua casa. Outro dia desse eu chego em casa, eu estou ouvindo uma música que não era a música que eu canto na igreja. Minha filha que casou agora recentemente, ela falou, quem colocou essa música aqui? Ela falou, é uma música internacional. Eu falei assim, tira aí, por favor. Quando você tiver sua casa, você já comprou seu apartamento. Daqui a 3 meses você casa, filho. Estou fazendo de tudo para te abençoar. Mas quando você estiver lá no Kifo, você estiver lá no seu barraco, aí tu toca o que tu quiser tocar lá. Aqui não, aqui é adoração e louvor a Deus. Aqui o Satanás não entra porque ele não tem autoridade. Não tem. Na frente do nosso apartamento, olha, mora um macumbeiro, do outro lado mora outro macumbeiro. Quando eu passo entre eles falam, sabe o quê? Bom dia, pastor, tudo bem com o senhor? Nunca me olharam dentro dos olhos, porque eles não têm coragem. Sabe por quê, pastor? A casa que tem santificação, o diabo não sopra nela. Presta atenção, sai daqui hoje com a autoridade que Deus entregou nas tuas mãos de pai e mãe. Não é a vontade do seu filho, é a sua vontade, porque a sua deva ser a vontade de Deus. A santificação deve ser levada, querido, para dentro dos nossos lares e não para o nosso cotidiano apenas. Os nossos filhos precisam ser santos. Os nossos filhos também precisam ser servos de Deus. Coloque uma coisa na sua cabeça, você que tem o seu filho, que criou o seu filho na igreja, ele precisa aceitar Jesus, precisa entregar sua vida para Cristo. Eu sou pai de 4 filhos, minhas 2 filhas são casadas, eu tenho o Caleb de 15 e a Giovana de 7, e um dia eu reuni minha família e falei, fiz uma pregação evangelística que eu perguntei, vocês querem aceitar Jesus? A minha filha mais velha falou, mas nós já estamos na igreja. Eu falei, mas vocês não são peixes, não. Não é porque vocês são filhos de pastor que vocês são crentes. Quer aceitar Jesus? Eu vou orar agora, vou pedir para Jesus escrever o nome de vocês no livro da vida. Levantaram a mão, aceitaram Jesus, eu batizei todos eles, com exceção de 7. Estou esperando ela ficar com 10 anos para eu batizar todos os meus filhos. Se eles vão servir, isso é problema deles. Mas enquanto eu estiver com uma autoridade lá na minha casa, haverá santificação na minha vida, no meu casamento e na vida dos meus filhos. Quem acredita nisso pode adorar a Deus. Escute, olha o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele havia sido cercado pelos saduceus, pelos moabitas e pelo povo de Amon e mais um grupo, e alguns grupos de pessoas. Disseram para Josafá, olha, nós vamos contra ti e vamos destruir o teu reinado e destruir você como rei. A palavra do Senhor diz que Josafá então libera um decreto que todos os homens e mulheres não se alimentassem, se vestissem de pano de saco
e fossem para a frente do templo pedir misericórdia a Deus. Porque a gente precisa entender uma coisa aqui. Quando Josafá reúne todo o seu povo em consagração de humilhação, isso também é santificação. Ele santifica aquele período para que Deus intervenha a favor dele. Quando eu santifico um período para meu Deus, Deus intervém ao meu favor. Aleluia! A gente libera tempo para mexer nas redes sociais, a gente libera tempo para comer, a gente libera tempo para escola, a gente libera tempo para filho, mas a gente não libera tempo para Deus. E quando eu libero tempo para Deus, consagrando esse tempo, a santificação está inclusa nisso e o milagre acontece. E a Bíblia diz que quando Josafá consagra junto com aquele povo e clama junto com aquele povo, o Espírito de Deus desce sobre Jaziel, profeta, e ele diz: Rei Josafá, alegre o teu coração, não esmoreça o coração de ninguém, e saiba tu que nessa peleja tu não vai ter que pelejar. Não fala não. Santifica a tua vida. Porque quando você santifica a sua vida, o Eterno manda recursos e vai ao seu favor. Você não precisa bater boca com ninguém, você precisa bater boca com o céu, se santificando, e Ele vai agir ao seu favor. Quando Jaziel profetiza e diz: essa peleja tu não terás que pelejar, Josafá agora separa os músicos. Ele tinha homens de guerra, mas ele decide usar os músicos e dizer: olha, adore a Deus, porque eu acredito que o poder da adoração é mais forte do que o poder da espada. Quando a gente santifica a Deus, Deus nos dá direcionamento. E quando Deus nos dá direcionamento, pode parecer franzina a nossa arma, mas a nossa arma em Deus destrói exércitos e abala o inferno. Fique em pé em nome de Jesus e adore a Deus. Adore a Deus porque Ele está aqui. Quem crê que Ele está aqui? Nossa, mano, cara. Há uma presença poderosa do Espírito Santo aqui no nosso meio. Jesus, tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Se eu fosse você, adorava o nome dele. Aleluia. Aleluia. Como é que é o seu nome, varão, né? Henrique. Quando eu estava pregando, o Espírito Santo falou assim: fala para o Henrique alegrar o coração dele. Porque muitas guerras têm sido travadas na sua vida. Tu tem lutado contra o inferno quase constantemente. E enquanto eu pregava, eu ouvia os atabaques do terreiro de Macumba tocando e se formando. E o céu dizia assim: fala para ele que eu estou enviando anjos para guerrear ao favor dele. As guerras que tu tem travado, tu tens vencido com a força do meu braço. Por isso tu não tem perdido nenhuma delas. E para tu entender que Deus está falando através da minha boca, o Senhor está dizendo assim: fala para ele que eu recebi o propósito. Fala para ele que eu recebi a oração, que é Manassé de Herefácia. Aqui nesta noite, há 7 dias atrás, o céu te pegou em oração, e a sua oração era verbalizada, ou seja, tu falava em voz alta, mas chegou um momento da tua vida que acabou, parece as palavras, mas descia lágrimas dos teus olhos, e o Espírito do Eterno te visitou como nunca te visitou. Teu corpo foi revestido de glória e incendiado com aquele mesmo fogo que ardia na sasta. Deus está dizendo: tem resposta para teu propósito em dias
Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos esse lugar. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Há uma presença poderosa do Espírito de Deus nesse lugar. Ele está movendo os céus ao seu favor. Ele está dizendo: se tem consagração, tem resposta. Se tem santificação, tem resposta. Aleluia. Olha aqui, irmão. Eu não conheço você, mas o céu te conhece. E quando eu estava pregando, o Senhor me deu uma visão de você. E eu vi você sentada em uma cadeira, aquelas cadeiras que tem aquelas rodinhas de escritório. Mas só que você estava sentada lá nos últimos lugares, lá no fundo. Mas eu vi uma mão poderosa descendo. E essa mão, ela descia gradativamente. E eu perguntava para Deus: por que essa mão não desce de uma vez logo? E Deus dizia assim: essa mão, ela está descendo conforme as orações da minha filha. Essa mão está descendo conforme o propósito que estabeleceu o coração dela, para ela viver algo novo. Sabe? E chegava uma hora que a mão descia e ela pegava assim no encosto da tua cadeira e começava a te mover de lugar. E eu vi você passando entre outras pessoas que também estavam sentadas. E as pessoas arrazoavam no coração, dizendo: por que ela? E o céu dizia: porque eu escolhi. E o que você tem vivido ainda é a ponta do iceberg do que Deus vai entregar nas tuas mãos. Eu vejo em dias, os dias que virão depois desta noite, um grande propósito sendo estabelecido pela sua vida, e portas fechadas vão se abrir. E Deus disse assim: diga para ela que eu tenho pressa, e a pressa de Deus vai chegar na sua vida. Eu tenho um deles. Aleluia! Pode ser original. Aleluia, Deus! Eu só canto com dó, mas não é do acorde, não, é com dó do ouvido dos irmãos. Eu tenho. Mas ele não me ajuda, eu sou bem. Deus, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Cante mais uma vez: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar,
portas que se fecharam e cadeados que se colocaram, mas eu sou o Senhor, dono da chave, que estou dizendo para ti, homem, eu sei as noites mal dormidas, eu sei as noites de angústia que teu coração tem passado. E tu tem dito assim: Senhor, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte para minha família não me ver nessa situação. Quem te vê sorrindo e cantando não sabe as angústias que estão aí na tua alma. Mas eu te trouxe aqui para te dizer, sabe o quê? Vai passar. Vai passar esse vento. E Deus vai trazer uma calmaria de prosperidade sobre a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Eu ouço o inferno de longe, agora muito longe, gritando de desespero, porque o Senhor está dizendo assim: ó morte, ó inferno, onde está a tua vitória? E eles gritam desesperados, porque o céu decidiu abençoar a tua vida. A mão poderosa de Deus, querido, repousa hoje sobre ti, diz o Senhor. Vou abrir portas que não há portas, vou dar meios, vou dar condições, porque eu sou Deus e sou Senhor da sua vida. Quem acredita, igreja? Quem acredita, pode vir glória, pode vir aleluia. Amém. Escute, eu já vou entregar o microfone. Antes eu quero fazer um convite nessa noite. Você ouvir a palavra. Amanhã só tem consagração, amanhã só tem vitória se hoje tiver consagração. Não é vitória para consagrar, é consagração para ter vitória. Se você nessa noite deseja fazer esse compromisso com Deus, santificar a sua vida, não é fácil. Precisa renovar a sua aliança. Olha aí, ó. Glória. Cadê você que precisa renovar a sua vida com Deus? Verdade, Deus maravilhoso. Para Ele mudar a sua história, para Ele mudar a sua vida. Com isso eu não estou dizendo que você não vai ter provas, que você não vai ter lutas. Tem um adolescente aqui, ó. Com isso eu não estou dizendo que você não vai ser provado. Vai. Você vai estar na mão do oleiro. Ele que vai te direcionar. Tem mais alguém? O céu está te esperando aqui na frente. Tem mais aqui uma jovem. Não, vocês? Isso aqui não é final de campeonato Flamengo e Fluminense, não. Isso aqui é a alma para o céu, irmão. A Bíblia diz, pastor, que quando a alma se converte, multidões de pecados são perdoados. Cadê mais alguém que está interessado em mudar de vida? Não? Corre aqui. Corre, porque o culto não vai durar até meia-noite, não. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer, meu pastor Getúlio, pastora Cris, essa igreja que sempre nos recebe aqui com muito desvelo e alegria. Deus abençoe o Inácio, a Thaís, a família, em nome de Jesus. Esteja orando pelo pastor Augusto e eu estaria orando pelos irmãos. Amém? Deus abençoe. Estende as mãos para cá. Deus maravilhoso e poderoso, eu te apresento, ó Pai, essas vidas que vieram aqui à frente, porque sabem, ó Pai, da necessidade de estar mais perto de Ti, Senhor. E nesta noite, ó
Pai, o Senhor possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoar cada um deles, meu Pai, para que possa progredir, meu Pai, avançando e alcançando mais daquilo que o Senhor tem reservado para cada um deles. Como pastor dessa igreja, eu quero lhe pedir que venha perdoar os seus muitos pecados e que venha reescrever os seus nomes no livro da vida, Pai. Dando a oportunidade, meu Pai, de viver as suas promessas e receber, como foi pregado nessa noite, os seus milagres, ó Pai. Toma em tuas mãos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Vamos louvar para nós terminar. Quem está sentindo a presença do Senhor aí? Você pode fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Meus irmãos, Deus falou de uma forma poderosa e tremenda nesse lugar. Eu entendi perfeitamente o que Deus falou aqui nesse lugar. E resumindo o que foi pregado aqui, o que Deus quer de cada um de nós é mais empenho, mais santificação, mais busca, mais jejum, mais adoração, mais disposição para fazer a obra. Deus está querendo muito mais de cada um de nós. Então, você entendeu o recado, viu que Deus está te convidando para você fazer o seu e dar o seu melhor para Ele. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Augusto. Que Deus continue usando a vida do Senhor, que Deus abençoe a sua igreja, os seus membros, a sua esposa, seus filhos, seu ministério e muito mais. Muito obrigado por ter nos honrado aqui nessa noite.
e por ter falado tudo aquilo que Deus quis falar aos nossos corações. Pastor Exley, muito obrigado também. Vim ali de longe, Aguingar, para nos dar essa honra, que Deus possa te abençoar. Conte conosco também. A Igreja Batista Ebenezer ali de Santa Maria, Pastor Alexandre, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Estamos aqui à disposição também para cooperar com o reino de Deus. A cada um visitante, que Deus possa te abençoar. Ricardo, meu amigo, Deus abençoe sua vida, o Hélio, e a todos. Eu vou ficar citando o nome aqui porque tem muitas pessoas aqui que veio aqui nessa noite nos honrar, tá bom? Esposa do pastor Edsley, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda, pastora, Deus te abençoe, amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu vou passar por líder aqui, quer falar? Quer agradecer? Eu só quero agradecer a cada grupo de varões que pôde contribuir por essa festa abençoada aí. Que Deus abençoe a vida de cada visitante que veio aqui neste lugar, a vida do pastor Augusto, que trouxe essa palavra abençoada, de cada pastor que está aqui no altar. Eu agradeço a todos que contribuíram com essa vitória, com esse culto. E quero agradecer os varões, cada um que se empenhou que se compromissou de estar junto comigo para nós fazer esse congresso abençoado. E eu agradeço vocês, varão, por estar me ajudando aí nessa batalha. Eu sei que não é fácil para nenhum, mas Deus, nós temos que receber a recompensa de Deus. Eu não posso dar a recompensa de vocês, mas Deus pode. Eu queria dar muito, mas o que eu tenho para vocês é pouco. Deus tem o maior para vocês. Só se comprometa com a obra de Deus, busca a santificação, que Deus vai dar a vitória para vocês. Deus vai abrir as portas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pastor Giovanni, com a igreja ali do Pedregal, a ideia é que Deus possa abençoar vocês, amém? E amanhã tem mais. Hoje é o primeiro dia, amanhã vai estar pregando aqui o pastor Márcio Rafael, homem de Deus, muito usado pelo Senhor, vai estar aqui amanhã também, pregando a palavra do Senhor. Não tenho dúvida de que, assim como Deus usou o pastor Augusto, vai usar a vida dele aqui para falar conosco também, amém? Tá bom. Amém? Irmãos, vai ter uma cantina abençoada aí, vai ter um cachorro quente aí para ajudar os varões aí, tá bom? Quem puder cooperar, comprar, nos dê essa ajuda aí. Pastor Daniel, meu amigo, está ali também. Deus abençoe o senhor, viu? E toda a igreja. Muito obrigado por ter vindo, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Eu te convido aqui o pastor Jorge, vai estar orando por você e abençoando as suas vidas com a bênção apostólica. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, ó Deus, que a gente se reúne para te adorar, para te servir. Deus, obrigado pela vida de cada um, essa noite aqui presente, por cada um, ó Deus, representado, ó Deus, por cada um que veio aqui, pela família, Deus. Esse momento, Deus, despede cada um embaixo da tua mão de graça e misericórdia, levando, ó Deus, para casa, guardado, ó Deus, debaixo da tua bondade. Em nome de Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos assim, ó. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e não somente hoje, mas desde agora e para todos sempre. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Está encerrado, em nome de Jesus.
Glória a